Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui no canal Solo Pereira, numa série agora de entrevistas que nós vamos estar fazendo aí com os irmãos. Meu nome é Joaquim Wallace de Souza, o ex-Maranata, processado 13 vezes por essa seita. E está aqui comigo o pastor Solo Pereira, um grande guerreiro, um homem de fé. Irmã Roseli Pereira, ela é uma bênção. E o irmão Djalma de Moraes. Estamos aqui porque hoje, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a inserção da Maranata em derrubar o canal de informação Maranata Anátema. E eu queria fazer uma pergunta ao pastor Solo, ele relatar os fatos que levaram à queda do canal. Boa noite, Joaquim, boa noite, Rose, boa noite, Djalma. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? E agora nesse canal aqui, que a gente está tendo essa oportunidade. Bom, Joaquim, o que aconteceu? Foi ontem, né? Ontem, eu até estava já lá no serviço, terça-feira é um dia que a gente tem muita reunião, tem sessão, terça-feira, terça, quarta, e de repente a Roseli começou a mandar, ela até me ligou, a Roseli me ligou, falou assim, olha, está chegando aqui uma enxurrada de reivindicações de direitos autorais, violação de privacidade, mas foi assim uma enxurrada mesmo, não foi uma coisa assim, pegou um vídeo lá, não, ele fez uma coisa, quem fez isso foi o doutor Isaías, né, inclusive que isso aparece, até no shortzinho que eu fiz, depois eu vou relacionar, porque às vezes os irmãos não têm ideia da quantidade que foi, mas a quantidade foi muito grande, foi uma coisa que você vê que foi orquestrada, não tem condições de uma pessoa fazer isso sozinha também, né? Então, certamente, ele usou o escritório dele, eu estou imaginando aqui que ele usou estagiários, sei lá, pessoas, por quê? Foi, assim, a quantidade de e-mails, porque cada e-mail que eu recebia, só para os irmãos terem ideia, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, não sei como é que faria aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a tela aqui, dá para ver a tela aqui, muito pequenininha, né? Opa, aqui, mas não é isso não, né? Aqui, ó, dá para ver? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o canal Maranata, esse aqui é o YouTube, como é que fala? O e-mail, né, do Maranata Anátema. Vocês estão vendo aqui essa quantidade de e-mails aqui, ó? Estão vendo aqui, ó, que eu estou passando para vocês? Uhum. Isso aqui foi ontem. Só que cada um desses que você abre tem 7 reivindicações, entenderam? Então, eles vêm em blocos. Então, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, esse aqui o aviso, isso aqui foi o aviso, né, de que o canal seria encerrado em 7 dias, tá vendo? Ó, em 7 dias vai ser encerrado. Mas aqui, se eu abrir aqui, por exemplo, um desses aqui, cada um vem com, tá vendo? Ó, esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, tem de 4 a 7 em todos. Então, foi assim. Aí a Roseli me ligou e falou assim, olha, tá chegando aqui, toda hora tá chegando, e cada e-mail vem com uma quantidade grande de solicitações aqui, de avisos do YouTube, na verdade, né? Eu não entendo também muito, não, tá bom, irmãos? Assim, mas aí eu estava até, nem podia atender na hora, a Roseli, falei com ela rapidamente, e aí depois ela ficava mandando e-mail. Chegou mais um monte, chegou mais um monte, chegou mais um monte. Aí, bom, o que eu vou fazer, né? Estou no serviço, vou ver isso depois. E aí, quando eu cheguei em casa, no final do expediente, aí que eu fui tomar pé da situação, né? Então, eles fizeram, por exemplo, em todos os vídeos que nós temos, por que nós fazemos assim? Nós colocamos um trechinho, porque é para fins de você gerar contraposição.
entendeu? A pessoa disse alguma coisa, nós estamos... É como se fosse um trabalho científico, um trabalho que você faz numa faculdade. Então, normalmente, se você vai desenvolver ali uma tese, uma teoria, né? Você tem ali, olha, fulano disse isso, cicrano disse aquilo, e aí você vai colocando as pessoas que pensam diferente e as que pensam igual, vai organizando e vai dizendo, olha, tem gente que pensa assim, tem gente que pensa assado. Isso é normal em qualquer trabalho científico, isso é normal, inclusive no âmbito da religião, a gente sabe disso, né? São já milhares de anos aí em que se discute, né? Aí, de um tempo para cá, você tem trabalhos teológicos, pessoas discutindo. Então, isso é uma coisa normal. Então, a gente colocava os trechinhos do vídeo porque a gente sabe que tem coisas que as pessoas, elas realmente, é difícil até de acreditar. Se a gente falar assim, olha, na escola bíblica dominical de hoje, o Gedeuti chamou os membros dele de sucata. É uma coisa assim, até meio chocante, mas como assim sucata? Eu vou mostrar para vocês, né? Porque se você fala assim, parece até que você está inventando, parece que você está criando. Se a gente colocando os trechinhos, as pessoas já dizem assim, fez montagem, tirou do contexto, a pessoa ainda fica querendo não acreditar. Imagine então se a gente não colocar. Então eu estava colocando. Eu coloco isso para facilitar a compreensão das pessoas. Mas eu não vou mentir para ninguém, né? Se eu disser, olha, teve uma escola bíblica, aconteceu isso, falou isso, a gente pensa isso. Então, e talvez seja esse o caminho. Então, o que ele fez? Ele aproveitou, ele juntou todos esses vídeos e ele começou a mandar. Ele deve ter mandado muitas reclamações de direitos autorais. Na verdade, se for uma coisa questionada na justiça, o que eles estão fazendo, eles não têm direito, tá certo? Por quê? Porque até no próprio direito, no nosso direito brasileiro, na nossa própria jurisprudência, a própria lei dos direitos autorais, no artigo 46, no inciso 3º, ele já cria as exceções ao direito autoral com autorização. Então, para você usar uma obra de outra pessoa, você tem que ter autorização, mas tem uns casos de exceção. E quais são os casos de exceção? Quando você tem uma finalidade que ela não é uma finalidade comercial, né? Então, por exemplo, a nossa finalidade é uma finalidade religiosa, ela é sem fins lucrativos. Né? Quando você tem uma natureza, por exemplo, se for, por exemplo, uma obra, é uma obra de fatos, é um trabalho científico, um trabalho religioso, um trabalho histórico, ele trata com fatos, é uma coisa. Agora, se for um trabalho fictício, se for um romance, se for, por exemplo, um conto, se for uma obra de arte, então as coisas que não são fictícias, são obras de arte, elas têm mais proteção. E as coisas que são relacionadas a fatos, elas têm menos proteção. Por quê? Porque os fatos eles podem todos ser discutidos, debatidos e tudo mais. Então, essa é a segunda posição. E a terceira questão é a quantidade. Você usou a obra toda, por exemplo, você pegou, por exemplo, tem gente, inclusive, que já fez contato comigo, membros da Maranata, que eles vão lá, pegam o vídeo da Maranata, publicam no canal deles e monetizam o canal deles e ficam ali, entendeu? Pegando as mensagens, eles escolhem as mensagens, faz isso. Inclusive, um rapaz outro dia me mandou um e-mail porque o advogado da Maranata tinha feito contato com ele, ameaçando, né? Porque ele estava fazendo isso. Então, ele pegava o vídeo da Maranata e reproduzia integralmente o vídeo com o fim de explorar aquele vídeo. No nosso caso, nós não estamos explorando aquele vídeo, nós estamos trazendo aquilo para poder comentar, é um trabalho de crítica, que é admissível, né? Não, senão ninguém poderia fazer nenhum trabalho científico. Se eu não puder pegar um trecho de uma obra de alguém para poder colocar no meu trabalho, para poder comentar, não existiria trabalho científico, não existiria debate teológico. Então, as coisas funcionam assim. E o direito brasileiro entende isso. E a quarta e última coisa é, por exemplo, assim, se você tem uma obra, né, onde você explora comercialmente aquela, né, a obra qualquer, que você explora comercialmente aquilo, e a pessoa, por exemplo, criou uma pirataria em cima daquilo, então ela está atrapalhando o seu negócio, né? Porque você não consegue vender mais tanto o original porque tem alguém fazendo uma pirataria. Então, são essas quatro coisas que são observadas para você ter a questão do direito autoral.
Mas o que que acontece? Acontece que no YouTube, a pessoa vai lá, faz uma reclamação e você tem um formulário com limitação de palavras para responder. Então eu tinha 2.000 palavras, eu não podia explicar, não podia fundamentar, não tem como, quer dizer, você não tem um exercício pleno do direito de defesa, pelo menos eu não sei como é que é, né? Eu até fiz contato com o Júnior Magalhães, pedi para ele me explicar mais ou menos, o Júnior, inclusive eu até falei com ele está bem, o Júnior, ele ainda não está podendo ainda, não está querendo ainda, né, se expor, porque ele ainda está ainda com um processo em recurso, mas ele está bem, ele falou comigo, explicou alguma coisa, e aí, o que eu fiz? Bom, a gente não tem o que fazer. Eu peguei, passei a noite toda, aí fiz um recurso para cada um. Foram 12 vídeos que eles derrubaram do canal e mais de 100 denúncias de violação de privacidade de vídeos específicos. Mais de 100. Então, só para vocês terem ideia, o trabalho que isso deu para eu ficar respondendo isso. Né? Os shorts, né? E como além eu tinha lá uma quantidade grande, ainda tinha os shorts, eu falei, não, eu não vou perder tempo com esses shorts, porque os shorts eles já estão tanto no TikTok quanto eles estão no Instagram. Então, como eles estão lá, não vão fazer falta aqui. Aí eu peguei os shorts, eu eliminei para poder diminuir o meu trabalho. Porque eles fizeram isso exatamente porque eles sabem, porque eles têm lá uma equipe de pessoas para fazer essas coisas para eles, mas eu não, aqui sou eu equipe, sou eu que faço, né? Então, quer dizer, é lógico que quando você despeja uma quantidade muito grande de uma hora para outra, dificulta, porque eu trabalho, eu não vivo meu negócio não é escritório de advocacia especializado em derrubar canal dos outros, né? Porque eu trabalho, então isso aqui a gente faz uma hora vaga. Então, eles fizeram porque eles sabem das nossas limitações, e a gente tem limitações, eu tenho as minhas limitações, porque eu trabalho, eu não posso, né? Faço isso numa hora vaga. Então, eu tive que fazer isso de noite. Aí, eu de noite, eu falei com o Júnior Magalhães de noite. Aí eu até mandei como eu não consigo explicar as coisas aqui nesse formuláriozinho com limitação, talvez a gente vá ter que entrar, então, com uma ação judicial para poder, então, exercer o nosso direito de defesa. Por quê? Eu não estou querendo nada mais do que simplesmente dizer, olha só, aqui não houve nenhuma violação de direitos autorais. Nós estamos perfeitamente, tanto pela finalidade, quanto pela natureza, quanto pela quantidade, porque a quantidade dos trechos que a gente usa são, no máximo, de 20% do vídeo completo. Entenderam? E também a questão de não dar prejuízo para o produto deles, porque o produto deles não é um produto com fins lucrativos, não é comércio, é religioso. Então, nós, de modo nenhum, nós atentamos contra direito autoral de ninguém. E todo mundo sabe disso. Nós sabemos disso. Nós sabemos que eles simplesmente eles estão utilizando isso como uma forma de nos calar, de evitar que nós continuemos trazendo informações, críticas, reflexões sobre doutrinas e sobre práticas religiosas, que é o que a gente faz desde o início. E sem ofender ninguém, eu pelo menos, eu penso que não estou ofendendo ninguém, né? Às vezes a gente pode até ser duro nas palavras, mas eu imagino que eu não estou falando nada contra pessoa nenhuma, mas sim contra práticas, né? Práticas que a gente considera que são indevidas para um cristão, né? E também as doutrinas. E uma prática, inclusive, que depois até eu acho que o Djalma pode comentar bem isso, também a Roseli e o Joaquim, uma prática, por exemplo, de você ficar derrubando o canal, uma igreja ficar atacando o canal das pessoas que estão comentando doutrinas e práticas religiosas, eu acho que isso é uma prática que não tem o menor cabimento dentro daquilo que nós entendemos por alguém que tem uma vida cristã, ou que aprendeu alguma coisa de Cristo, eu diria até mais, ou que tem um dia conhecido a Cristo. Aí agora você imagina, por exemplo, um advogado que é pastor e que se presta a um tipo de trabalho desse, né? Eu fico imaginando, eu penso assim, né? É uma coisa inadequada. No meu ponto de vista, é inadequado. Eu tenho muita dificuldade de entender como que um pastor, né? É lógico que hoje eu sei
o que, que é exatamente ser um pastor, né? Não é exatamente aquilo lá. Mas, enfim, mas vamos dizer que aquele título lá seja equiparado ao que é realmente um pastor, um líder espiritual de fato. Então, está incompatível, né? Não foi feito, ele não foi chamado para destruir, para desconstruir, para calar, para cercear pessoas. Jesus falou, as pessoas, os discípulos falaram assim: olha, estão lá, eles estão pregando lá, mas eles não são dos nossos, deixa que eles falem. Deixa que eles falem. Jesus não cerceou a liberdade de ninguém de falar. Então, quer dizer, eu acho bem estranho. E eu, assim, mas é lógico que quando a gente procura entender bem na essência, que é uma seita, que as pessoas que estão ali, embora tenham aqueles títulos, aquilo é um título que é um título de um cargo dentro de uma instituição só. Não serve para nada. No ponto de vista espiritual, no meu ponto de vista, não serve para nada. Isso não é nada, não representa nada, porque as atitudes elas são incompatíveis com os princípios, né, e os ensinamentos de Jesus Cristo. Aí o que aconteceu? Só para a gente encerrar aqui. Então, eu fiz todas as defesas, e aí, quando chegou o terceiro, né, o terceiro de violação de direitos autorais, ele já vem, eu acho que é strike, que chama, não sei, já vem, então, dizendo assim: olha, o canal está bloqueado, nosso canal Maranata Anátema está bloqueado, então a gente não pode colocar mais vídeos, e ele diz assim: olha, e ele vai ser desativado em 7 dias. Aí eu respondi tudo aqueles monte de coisa arada lá, não tive como responder, como eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Mas é lógico que você vai fazer um negócio que é feito de uma hora para outra, com uma montanha de coisa, né? Você faz assim, ao toque de caixa, não tem como você fazer uma coisa muito bem aprimorada, né? Mas aí, vamos aguardar aí o que vai acontecer, a previsão para 7 dias. Agora, só para lembrar, ferramenta nós temos vários. Nós temos o site onde eu tenho todos os vídeos, eles estão armazenados. Eu pago isso. E é caro, porque eu pago um espaço muito grande nas nuvens. Então, para você ter um espaço pequeno é barato, mas para você ter um espaço grande é caro. Eu pago isso todos os meses. Então, todos os nossos vídeos estão armazenados e tem link. Na hora que eu quiser, eu vou lá no site Celeiros, ponho os links da minha própria nuvem e os vídeos estão todos lá. Ou seja, quer dizer, é uma coisa assim que não tem muita efetividade. E sem contar que também eu nem gosto de Facebook, eu não usava Facebook há muito tempo, mas eu abri uma conta do Facebook, Maranata Anátema, e já coloquei nessa conta todos os vídeos que a Maranata derrubou. Já estão lá. No Maranata Anátema do Facebook. Por enquanto, eu tenho, acho que 2 ou 4 amigos. Eu tô lá. Então, o material está aí. E o material, e os comentários, ele vai continuar fluindo, ele vai fluir por mim, ele vai fluir pelo Djalma, o Djalma acabou de nos contar que no corpo a corpo falou com a pessoa, e aquela pessoa, com um pouquinho de reflexão, um ano depois se convenceu né, de que era isso mesmo. Bom, irmãos, mas a história é essa. Temos o Instagram, né, temos o Facebook, temos o canal, o site Celeiros, o material todo aí, e a partir deste domingo agora, a próxima EBD nós vamos continuar comentando, só que sem passar os vídeos, né, no canal Manaim versus Anátema, tá bom? Mas eu mando os links, eu sempre coloco tudo que eu publico, eu coloco no Telegram. O Telegram é o melhor canal para você saber tudo que eu publico aqui, ali ou lá, é onde eu coloco sempre tudo. Mas é isso aí, eu agradeço aí a paciência dos irmãos, e aí eu deixo com vocês aí, porque eu não sei mais, né? O que eu podia fazer eu fiz, né? Fiz a minha parte. Me lembro muito do meu chefe, quando ele vai para uma sessão, né, de julgamento, onde ele sabe que vai ter assim muita discussão, muitas posições divergentes, ele diz assim, e ele está convencido de que o que ele está fazendo está certo, ele diz assim: eu não vou mudar minha posição, se eu tiver que cair, eu vou cair em pé. Então, é mais ou menos isso. Se a gente tiver que cair, a gente cai em pé, porque a gente tem princípios e valores morais que não são negociáveis. Não é dinheiro que vai me fazer sair derrubando o canal dos outros, não é dinheiro que vai me fazer sair processando pessoas, não é dinheiro que vai me fazer ficar, entendeu, aceitando humilhação de um líder religioso que não tem absolutamente nada de espiritual nele e nem de Deus nele, do meu ponto de vista. Mas é isso aí, me perdoem ter alongado, agora eu deixo com os irmãos. Inclusive o irmão de Djalma fala, Joaquim é meio ríspido, né?
Mas eu fiz um desafio no Facebook, né? Foi. Eu ofereci R$ 200 de Pix para quem me trouxesse dos últimos 20 anos, uma pregação bíblica do Júlio Tigueiros. Difícil. Não apareceu ninguém. Mas ouvindo o pastor Sola aí, o que me traz a entender, eu não tenho faculdade, não tenho toda a instrução que meus pares têm aí, eles praticamente, então, pastor Sola, usaram a desculpa de direitos autorais, porque, na minha opinião, é a opinião minha, de um leigo que não conhece nada. Porque o cara, para ter direito autoral, ele tem um material, esse material dele está registrado em algum lugar, isso é opinião minha, tá? E esse registro, ele tem direito sobre aquele registro, está registrado em algum lugar. E a partir do momento que você está usando o material dele, ou tomou posse do material dele para fazer para ter lucro. E que não é o caso do canal Maranata Anátema. E que uma outra posição que eu estou adotando é que parece, pelo menos me parece, né, ao meu ver, vou usar essa palavra do pastor Sola, essa palavra do meu ver do pastor Sola, que vale qualquer meio para a finalidade do Judeti. Vale qualquer meio. Por que eu estou dizendo isso? Vale qualquer meio? Porque nós tivemos um caso no nosso grupo, Salvos pela Graça, do advogado da Maranata que infiltrou lá como fake e extraiu o material de lá e me processou. O senhor está entendendo? Então, eu vou fazer a pergunta, eu vou deixar a irmã Roseli comentar, depois o irmão já argumenta. A ética e a moral, irmã Roseli, explica para a gente aí, o que a senhora sentiu nessa situação. Bom, irmãos, boa noite a todo mundo aí, né? Joaquim, Djalma, que bom, né? Estamos aqui, né, Solo? Os irmãos estão nos ouvindo aí, fica até o final, hein, irmãos? Tem muita coisa ainda aí para a gente falar, para a gente comentar, né, Djalma? Quando chegar na hora do Djalma, então, o caldo vai ferver mesmo, né, Djalma? Mas deixa eu só contar aqui uma coisa, hein, Joaquim? Realmente, questão de ética, eu acho que essa palavra aí está muito dentro do dicionário deles, né? Que eu vejo pelo GDOT, eu já comentei isso em alguns vídeos, que ele não tem aquela postura de um líder espiritual. A postura de um líder espiritual, pelo que pouco assim, que a gente observa, que a gente tem visto aí na internet, né, os vídeos, já frequentamos igrejas, né, algumas denominações, então a gente olha também os sermões, tudo isso, e olha, eu nunca vi um líder espiritual xingar as pessoas que saíram do seu meio. Olha, nós ficamos 10 anos, né, só com o pastor Ademir, que foi da Maranata, ele era o nosso líder espiritual, e ele faleceu. Ele era uma bênção, viu, Joaquim, viu, Djalma? Ele foi da Maranata, muitos anos, acho que desde o comecinho da Maranata. Todo mundo conhece ele aqui em Brasília. E o pastor Ademir, cada um que saía da comunidade evangélica entre as nações, foi ele que fundou essa comunidade, ele ia lá e abençoava a pessoa. Eu ficava de queixo caído, porque eu fiquei 20 anos na Maranata, eu nunca tinha visto isso. Ele falava, você está querendo deixar a comunidade? Eu acho que eu vou para a Assembleia, vou não sei para onde. Não tem problema nenhum. Ele falou assim, irmãos, vamos todo mundo aqui orar pelo irmão, que ele está se despedindo aqui da igreja, tá vendo? Então eu vejo que o GDT ele não tem essa postura de líder espiritual, de abençoar. Ao contrário, ele amaldiçoa as pessoas que saem. E os próprios membros amaldiçoam o canal, amaldiçoam as pessoas que fazem parte do canal, né? Não é nem o canal, as pessoas, né? Amaldiçoam o Solo, a mim, você, o Djalma, cada um que está ali dentro, ali, fazendo uma live ou colocando um vídeo, alguma coisa, eles amaldiçoam. Eles falam que, né, que você vai para o inferno, que você vai... Eu falo, gente, que nível de membros que o GDOT está produzindo. Entendeu, Joaquim de Djalma? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Quando se você vê um membro xingando você com palavras de baixo calão,
Eu falo, como que seita é essa que se diz cristã, que se diz que segue alguma coisa de Bíblia? Aliás, de Bíblia, ali é só uma desculpa dizer que eles usam a Bíblia. Que eles fazem o que eles querem, do jeito que eles querem. Agora, hein, Joaquim, você uma vez falou, acho que foi alguma vez nós conversando também numa live, e o Saulo falou agora também que eu não estou ali para atrapalhar, né? Alguma coisa assim que você falou, Saulo? Você falou alguma coisa assim, atrapalhando os negócios, mas eu acho que está sim atrapalhando os negócios. O Saulo atrapalhou muito, não é, Joaquim? Pode interromper, né, Djalma? Eu acho assim que atrapalhou os negócios do Gedeuti, porque ele ia indo bem, né? Ele até que ia indo bem. Até que chegou ali em 2004, 2005, já o negócio, muita gente já começou a sair, pelo menos aqui em Brasília. E foi quando nós saímos. Chegou em 2012, 13, né, Djalma, que até que houve os escândalos, que foi quando o Djalma também chamou muita atenção dele, né, nessa época. Aí saiu também um bocado de gente. Os negócios dele já começou ali a degringolar, digamos assim. Houve esses escândalos. Aí veio a pandemia. E na pandemia, o Anchieta saiu. E o canal apareceu, né, Saulo? Um pouquinho antes da pandemia. O canal surgiu, né? O Saulo começou com o canal. Então, aí veio 3 coisas junto, como nós já comentamos uma vez. Foi o canal, a pandemia e o Anchieta. Então, a gente percebe assim, que ele não sabe lidar com tudo isso. Ele não soube lidar. E ele vem falando que a igreja está crescendo, não cresce nada. Né? Eu acho que não, porque se ele está crescendo e está indo tão bem, a troco do que ele está tão incomodado com o canal? Por que ele está tão incomodado assim? Você é tudo doido, tem um louco lá em Brasília, uma louca lá em Brasília, você é tudo doido, você é tudo louco, por que ele está tão incomodado com o canal, não é verdade? Se é mentira que a gente está dizendo, se isso tudo não é verdade que a gente está dizendo, que não tem fundamento, não tem lógica, não tem uma coerência. Eu sempre falo, as coisas têm que ter uma coerência. É que nem os estudos do Gedeuti, você vê que não tem coerência nenhuma aqueles estudos dele lá. Então a gente vê que é totalmente incoerente as coisas do Gedeuti. As coisas da seita Maranata, a doutrina incoerente, as coisas que ele diz, as coisas que ele vem desenvolvendo, é incoerente com a ética, com a moral também. Como que ele quer calar um canal se Jesus veio para pregar a liberdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele fala sobre a liberdade, alguns versículos que alguém se lembra aí daquele que fala... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me chamou para pregoar a liberdade aos cativos, né? Isaías, tem outros também, Isaías 61, né? para que sejais livres. Tem vários outros versículos, né, que falam da liberdade. Irmãos, a liberdade faz parte do evangelho, de Cristo. A liberdade, a mutualidade, né? Carregar os fardos uns dos outros, né? Perdoar uns aos outros, isso é mutualidade, a liberdade e a voluntariedade. Tudo tem que ser voluntário, nada pode ser por obrigação. Então, a liberdade é um princípio de Deus. Agora, ele quer calar as pessoas. E ele tem feito isso? Tem feito isso. Conseguiu calar muita gente? Conseguiu. Não conseguiu, Joaquim? Conseguiu ou não conseguiu? Quantas pessoas que a gente já conheceu que tinha canal aí, que era assíduo no Facebook? Eu falo, Saulo, cadê fulano? Sumiu. Cadê aquele outro? Sumiu. Desapareceu. Não vejo nem no Facebook, não vejo. Né? Eu não vejo no Instagram, não vê, né? Ao contrário do Joaquim que está ali, né? De manhã ele está batendo ali no Facebook, né? Bate ponto o Joaquim lá, né? O Joaquim é muito eficaz, a gente pensa que não, mas olha, ali é uma pedra também no sapato do Gedeuti, né? E eu não sei se o Joaquim lembra, eu que pedi amizade para o Joaquim no Facebook, você lembra disso, Joaquim? Você lembra? Eu estava até no hospital com a Rebeca e eu estava lá com o celular, a Rebeca cochilando, tudo.
Aí eu peguei e falei assim, tem o José Ricardo de Souza, tá sempre falando alguma coisa da Maranata. Aí apareceu o negócio de Joaquim, peguei e pedi visado para o Joaquim. Gente, foi assim, abriu um leque, assim, né? E foi muito bom, foi assim, foi a partir daí, né, Joaquim, que a gente começou a se falar, foi, né, e o Joaquim tem dado uma força incrível para o canal, a gente sabe disso. Uma outra coisa, né, Solo, que o pastor Ademir falava muito para a gente, era assim, ninguém faz nada sozinho, lembra, Solo? Ninguém faz nada sozinho. Então, se não é os irmãos darem esse apoio, né, essa força para o canal e divulgar tudo isso, o canal jamais teria chegado até onde ele chegou, que está com 13.500 inscritos, né? E a gente sabe que tem alcançado muita gente tem se libertado, e a gente está muito incomodado com isso. Afinal, são 53 anos que ele passou ali dentro, sem nunca ninguém filtrar nada que ele falou. Ele só ia falando, ninguém nunca filtrou nada, né? Eu lembro até algumas mensagens que eu peguei da irmã Sara e fiz. Nós fizemos, né, Saulo, o vídeo da irmã Sara, e eu falei assim, nossa, eu acho que ela deve ter ficado até meio assim assustada. Por quê? Porque nunca, ninguém deve ter, nesses 53 anos, ninguém deve ter filtrado, ninguém deve ter confrontado essas mensagens. Né? Do Marcelo, alguém confrontou? Do Amadeu? Não. Eles aceitam isso como se fosse a voz de Deus. E dá vontade de rir de um negócio desse, né? O Salva, a Roseli precisa muito debochada, Roseli. Ele corta muita coisa nos meus vídeos, viu? Porque você fica. Mas só dá vontade de rir mesmo. Eu fico. Tem que rir. A gente tem que brincar com a situação, porque é tão triste. Se a gente for pensar bem, é triste. E é lamentável tudo isso. Mas tem coisas que você tem que rir de um negócio desse, né? Tem que essas coisas que o Gedeuti faz nas escolas bíblicas, e o Solo pega assim e coloca até para as pessoas verem mesmo, de fato. Olha, é incontestável. Olha o seu líder aí, olha o que ele falou. Chamou a professora lá de adolescente de rolha, sua rolha. Isso é um absurdo. Chamou os meninos lá. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Esse menino que está lá, o pão está seco, não tem nada no pão. Seu bobão, não sei o quê. Falo, gente, isso é postura do líder. Não é? Não é, Joaquim? Que coisa é essa? O menino fala a verdade. Eu achei que foi bom mesmo. Eles dão voz para as crianças, porque criança, quando pega no microfone, criança não mente, criança fala a verdade. Não estou gostando, não. Né? E aí ele fica até desconcertado ali na hora, né? Então pode ir embora. Porque o negócio dele ele só sabe falar uma coisa, as coisas que ele sempre fala. Pode ir embora, vai embora. Quem que subiu aí? Vai embora. Né? Era uma criança chorando. E ele, quem subiu aí? Vai embora, pode ir embora. Né? Eu falo, gente, olha se isso é postura de um líder, uma coisa dessa. Ô, seu bobão, sua cabeça de escalope. É escalope, Saulo? Como é que é? Escalope. Sucata. Sucata, cabeça de Laptomia. escalope, sei lá, os termos que ele usa. Eu falo, gente, isso é uma coisa absurda o negócio dele. Bom, deixa eu ficar quieto por aqui, que senão, né, Joaquim? A gente vai esquentando. O clima esquenta. Doutor Djalma, o canal Maranata Anátema, o que o pastor Solo foi tão incisivo no meio maranático, vamos dizer assim, né? Que o Gedeuti chegou à conclusão que o canal Maranata Anátema estava atrapalhando os negócios da Maranata. O que você acha disso tudo? Com a ética, a moral? Tenta aplicar. Dá uma palavra para a gente aí. Eu acho assim, no meu entender, lógico que respeito todos os pensamentos contrários aí, né? Todos os opostos a mim, claro. Mas passa por duas palavras, né? Primeiro, o pastor Solo, ele trabalha com o mais próximo da verdade possível. Eu vejo muito isso nele. Né? A gente não pode afirmar que é tudo verdade ou que Gedeuti também é tudo verdade, porque a verdade está no Novo Testamento, a verdade está ali. Aquilo é a verdade nua e crua, né? Então, lógico que a gente pode ter alguma coisa
que a gente consegue às vezes não entender, mas eu vejo que o pastor Sola, assim, ele se aproxima assim muito grandemente da mensagem principal ali do Novo Testamento, né, das palavras de Cristo, daquilo que Cristo ensinou. Então, a primeira palavra que incomoda aos sectários, né, as pessoas se falam sectário não no sentido pejorativo, mas porque a gente entende que certos grupos, né, se afastaram do que é o evangelho, né, se isolaram do evangelho genuíno, do objetivo do próprio Cristo, né, Jesus Cristo. Então, se separaram, no sentido de separar a palavra, né? Então, a primeira palavra é verdade. Ele trabalha com a verdade, né? É uma pessoa que trabalha com a verdade, olha o texto bíblico, se coloca de frente ao texto e expõe o que o texto quer dizer. E a segunda palavra, que eu acho que é muito fiel a essa situação aí, no meu entender, é a palavra efetividade. Por quê? O canal Maranata Mátema, eu acompanho, assim, bastante. Eu vejo basicamente todos os vídeos do canal, eu já vi, eu acompanho bem, e hoje ele tem 13 mil inscritos, aproximadamente 13 mil e pouquinhos inscritos. E em 1 hora, 2 horas, 3 horas, assim, um meio-dia mais ou menos de tempo de vídeo, o canal já tem mais de 1.500 visualizações lançado o vídeo. Então, nós temos aí, em termos de, no mínimo, em 12 horas, às vezes, de lançamento do vídeo, 10% do canal já viu o vídeo. Então, isso é altamente efetivo, que a gente não visualiza no canal da seita quimerista. Eu chamo a Maranata de seita quimerista, porque ela ensina o quimerismo, e eu acho que eu posso, no meu entender, entendo que ela é uma seita quimerista, que ela está se atendo aí à quimera, né? Uhum. Uma figura mítica grega, babilônica, etc. Então, assim, ele é altamente efetivo, e é por isso que isso incomoda, por quê? Porque como o canal traz uma grande efetividade, ele tem essa efetividade, as pessoas escutam, o pastor Sola, ele fala para todos os públicos, pelo que eu vejo, ele fala desde o público menos, assim, que tem menos instrução, né, que o pessoal que tem instrução um pouco menor, até o pessoal de um nível de instrução muito mais elevado. Então, todo esse público eclético, né, variado, ele assistindo qualquer um desses segmentos, ele vai assistir aos vídeos, ele vai entender. Eles vão entender. Qualquer um irá entender. Porque é muito fácil a apresentação do pastor, muito embora ele use, às vezes, alguns termos assim, muito bons e tal, mas ele evita de usar termos muito técnicos, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não fala, não tem uma fala muito, assim, arrastada, vamos dizer, de uma forma assim, insegura. Então, dá para ver segurança. Então, a verdade e efetividade, isso incomoda muito, e isso atinge muitas pessoas, e tem atingido, como a gente já conversou aqui offline, eu tenho encontrado com pessoas que me falam, olha, poxa, eu abri o olho dessa maneira, às vezes não estão lá ainda na seita quimerista, mas já estão com os olhos abertos. Estão com os olhos abertos. E eu sempre falo, o que o canal se propõe lá, pelo menos é o que no meu entender, não é que ninguém saia de lugar nenhum, isso é o de menos, mas que as pessoas entendam a verdade e possam escolher a verdade ou a não verdade, né? Que tem uma liberdade de escolha, como a irmã falou aí, né? A outro ponto, que às vezes eu olhava aqui um pouco para baixo, é porque eu estava anotando as coisas aqui, que às vezes a irmã falava as coisas que eu estava lembrando. Uma coisa que eu vejo muito claro aqui nessa situação, né? Eu não entendo muito da lei de direitos autorais, mas eu vou fazer um contraponto com a própria palavra de Deus, que é o que nós precisamos fazer, que é esse contraponto. Atos 23, claríssimo, né? Atos 23, quando Paulo ele lançava os seus argumentos, e a gente vê muito bem ali no versículo aqui, deixa eu abrir aqui, no versículo 29, quando os doutores da lei, né, levaram Paulo, né, eles não tinham como o que fazer com Paulo, armaram uma cilada para ele, né, e eles o que fizeram? Levaram Paulo diante a Félix, acho que era o governador daquela província na época, lá era a primeira instância ali, a primeira instância, né, a primeira instância. E o governador foi claro ali, ele falou muito claro ali no versículo ali 20,
29, eu achei que os acusavam de algumas questões da sua lei, ou seja, Paulo estava usando argumentos, é o que o pastor só não usa, ele usa argumentos. Ele usa argumentos, apenas argumentos, ele ataca a ideia, como ele sempre fala no canal, ele não ataca a pessoa, ele ataca a ideia, o ensino. Né? E era o que Paulo fazia, ele atacava a ideia. Como os judeus não tinham argumentos para contra-argumentar com Paulo, né, o que eles fizeram? Levaram ele à autoridade, ao magistrado, ou seja, que quiseram cair com Paulo, né? Em cima ali, fala um pouquinho que eles queriam matar Paulo. Então, queriam que Paulo caísse, que é o que eles estão querendo fazer agora, que o canal caia. É o mesmo modus operandi do inimigo, é o mesmo modus operandi do espírito do anticristo, que ali já operava o espírito do anticristo, como o João já falava, o espírito do anticristo já está aqui, fica muito claro que os judeus ali estavam indo contra os cristãos e principalmente contra Paulo. É exatamente os mesmos modus operandi, não muda nada, isso não mudou até hoje. E o que Jesus Cristo mandou a gente tomar muito cuidado no Novo Testamento, eu vejo muito, é com o falso profeta. O falso profeta não vai vir falando de Satanás, ele vai vir falando de Cristo, ele vai vir falando que ele tem a mensagem de Cristo, que ele entendeu Cristo dessa forma, fala que recebeu revelações de Cristo, e na realidade não. E Cristo mandou tomar muito cuidado com isso. Né? Então, quando a gente olha o Novo Testamento, a gente vê muito isso. Eu vejo muito nos integrantes, né, das principais, vamos dizer, lideranças até da seita e pastores, etc. Eles têm medo um medo muito grande. Isso fica muito claro na minha, um bom entendedor, quem tem um olhar mais superficial já pode ver isso. É um medo, porque eles não... Primeiro, é um medo porque vocês não veem eles em debates, em lugar nenhum. Eu vi uma vez um debate de um pastor da Maranata que foi corajoso, mas na realidade foi uma exposição que ele foi fazer num canal de um outro cara lá, acho que do Rio de Janeiro, se eu não me engano, não lembro mais. Rio Mafra? Acho que foi isso aí mesmo, é isso mesmo. Né? Isso. Muito tempo. Então, assim, é o único que eu vi, então normalmente eles ficam sempre no curral dele. Se eles não debatem a doutrina dele com outros pastores de outras denominações, porque eles sabem que eles não têm argumentos, igualzinho os sacerdotes lá dos judeus que queriam pegar, eles não tinham argumentos contra Paulo, levaram eles perante, mata esse cara aí, o cara falou, eu estou vendo que vocês só têm questões da sua lei, da lei de vocês, eu estou lavando a mão em relação a isso aí. Eu não vejo crime nenhum nesse indivíduo, entendeu? É a mesma situação. Então, como eles têm muito medo, porque eles não têm argumento nenhum, eles não têm conhecimento algum, tudo Djalma, só um minutinho, parece que eles não sabem lidar com confronto, né? Eles não sabem lidar com isso. A questão não é que eles não sabem lidar. A questão é que quando a gente não sabe, eles não sabem lidar, mas a questão é muito maior, irmão, eu acho. Que quando a gente não sabe lidar, a gente faz o confronto, a gente aceita um confronto e a gente se embanana no confronto. Eles não sabem, eles não vão confrontar. É pior ainda, eles nem medo. Pro confronto, eles nem é medo, eles têm medo porque eles sabem que os argumentos deles são muito ruins, são muito rasos, são muito chulos. Tudo se envolve em relação a experiências. Eu tive uma experiência sobrenatural, eu não posso negar que ali eu tive uma experiência sobrenatural. Então, é muito isso aí. Eles trabalham na situação da prosperidade, indiretamente, sim, porque é sempre algo que Deus fez ao meu favor, né? É sempre algo, uma bênção, entre aspas, que eu alcancei. Então, a gente vê essa questão do medo aqui que eu anotei aqui, você vê, o pessoal recebe comendas, então, para receber comendas, né, e falar ali nas comendas, nas assembleias, né, num ambiente controlado, eles não têm medo, porque ninguém vai refutá-los. Para ir lá para falar de política, receber os políticos, né, e falar nas políticas, não tem medo. A gente vê que recebe muitos políticos na igreja deles lá, na instituição deles, como a gente vê online, eu tenho vídeos gravados sobre isso que a gente pode mostrar, não é mentira o que a gente está falando aqui. Nem pode mostrar mais, Djalma. Não pode, né? Não pode mais mostrar. Não. Para aparecer em programas de televisão, de entrevistas, né, onde há também um ambiente controlado, eles não têm medo. Agora, para estar junto com outro pastor ou um outro pensamento cristão, né, que possa refutar, né, esse pensamento deles, nunca, vocês não vão vê-los. Então, são pessoas altamente medrosas, né, que se encolhem em si mesmas, então, eu vejo muito isso aí. Há um modus operandi aí muito parecido com o pessoal lá do Novo Testamento, início de Paulo, com os fariseus,
né? É o mesmo, exatamente o mesmo operante, porque eles não têm argumentos. Então, a única forma que derrubar o canal da mesma forma, levar perante a autoridade. O YouTube é uma autoridade, né? O gerenciamento do YouTube é uma autoridade, então eles tentam, via essa autoridade, destruir, uma vez que eles não têm argumento algum para refutar qualquer palavra que o pastor Saulo tem falado no canal. Essa é mais ou menos a minha visão aí dessa situação. E outra pergunta que eu fico fazendo para mim, né? Vamos esquecer que o Isaías Diniz, ele é só advogado. Antes de advogado, ele é pastor. O que o Isaías Diniz? Isaías Diniz, ele precisa se apresentar diante de Deus, né? Segundo Coríntios 5, no capítulo 10, né, fala assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu pergunto, será que Isaías Diniz, pastor, não estou falando do advogado, não, esquece que ele está ganhando dinheiro dele, ele está preparando para comparecer diante do tribunal de Deus para receber o galardão de Deus, as vestes brancas, ou ele perdeu a fé? Isso é opinião minha, porque a minha opinião, eu gosto de expor minha opinião, eu acho que agora o vale tudo pelo dinheiro, valores, honra e por aí vai, e que o evangelho foi anulado, pelo menos nesse caso. O que vocês acham? Pastor Sol. Bom, Joaquim, como eu falei, né? Eu acho que é muito incompatível esse título que ele carrega com aquilo que ele faz. Eu não acredito, não. Eu até o respeitava muito como profissional, mas agora, até mesmo como profissional, eu diria que ele não merece assim, a minha consideração. Respeitar, a gente respeita porque a gente respeita todas as pessoas, né? E ele como profissional. Mas, assim, aquela consideração que você tem, assim, é consideração zero que eu tenho para uma pessoa que faz o que ele está fazendo, né? Eu acho, inclusive, muito infantil. Eu acho que ele tem pouca idade, mas ele poderia ser menos infantil. É uma coisa assim de criança. Não sei nem o que dizer um negócio desse. Você está entendendo? A pessoa se prestar a um tipo de trabalho desse, né? É porque é por dinheiro? É porque tem que obedecer a ordem? Eu não sei. Mas, enfim, eu nem vou me estender muito, não, mas depois eu até pretendo ver se eu faço aí. Vou mostrar a quantidade de coisas que ele fez, né? Ele se especializou em derrubar canal. Essa que é a verdade. Já não derrubou um, né? Agora não está, né, fazendo de tudo para derrubar outro. Você imagine hoje eu passar o dia inteiro recebendo mensagem mesmo levando tiro, né, contra o canal, assim, uma coisa assim que realmente é triste, né? Mas assim, faz parte, né? Faz parte, como eu falei, é só um meio, é só um instrumento. A gente vai continuar trabalhando do mesmo jeito, né? Inclusive, o meu canal foi o primeiro que caiu, né? Tu sabe disso, né? O canal não tinha 1.000 pessoas. O primeiro canal derrubaram com medo. 1.000 pessoas. Entendeu? Irmã Roseli, fala aí, irmã Roseli. Olha, Joaquim, é uma coisa absurda isso, né? Porque você se forma em Direito, passa ali 5 anos fazendo faculdade, monta um escritório de advocacia, parece que o escritório dele é bem localizado, né, Saulo? Parece que é no Lago Sul, né? No Lago Sul, veja bem, uma área nobre aqui em Brasília. E aí, e além disso, eu tenho que rir, porque é demais o negócio dele. Ainda é pastor de uma igreja lá do Lago Sul também, né, Saulo? É pastor, nem sei onde.
Parece que, né? Olha, eu falo, gente, é vergonhoso um negócio desse. É uma vergonha. Imagine, pense bem, olha, a Raquel. A Raquel é formada há pouco tempo em Direito. Eu acho que ela jamais se prestaria a um Nunca. serviço desse para ficar, não, eu Nunca. vou ficar aqui derrubando o canal lá, viu? Não, pai, agora eu não posso entender, eu estou tentando derrubar um canal aqui, sabe? Eu vou ver se eu derrubo. Eu falo assim, gente, é uma coisa muito... Ele, como diz no meio jurídico nessa hora, ele se apequenou. Uma coisa tão pequena, ele se diminuiu muito, tanto como advogado profissional, tanto quanto na parte espiritual como pastor. Mas a impressão que a gente tem é que ele não está preocupado nem com o bom nome dele como advogado e parece que muito menos com o bom nome dele como um pastor. Eu acho que ele não está preocupado com isso. Eu acho que ele fala, gente, como que a pessoa passa o dia todo lá mandando para o YouTube, lá aparece essas coisas de menino, como diz o Saulo, coisas de criança, aí vai lá para a igreja lá de noite, vai lá para trás daquela mesinha de madeira, pega a Bíblia, né? Pega lá a Bíblia. Vamos abrir a palavra aqui. O Senhor me deu aqui uma visão, uma revelação. Não, é uma coisa que... Tá entendendo? Não tem liga uma coisa com a outra. Aí vem querer falar de coisas espirituais. Deus me revelou aqui, que entrou aqui na igreja, que um irmão que está com problema lá, sabe? Gente, é demais um negócio desse. É uma vergonha para o evangelho. Aí eu falo, que situação. Aí tem que dizer que o canal Maranata está, como é que é? Denegrindo a imagem da Maranata. É eles mesmos que estão lá, né? Como dizem, sapateando ali na lama, em cima desse negócio todo, dando um tiro para cá, um tiro para lá, vamos ver agora como é que resolve isso, porque a gente tem que dar um jeito de calar aquele camarada lá de Brasília, né? Né? Já calamos um, calamos o outro, né? O Joaquim já viu que não tem jeito mesmo, aquele ali. Daqui a pouco vai chegar mais uns 10 processos para você, hein, Joaquim. Então, eles ficam aí imprimindo medo nas pessoas, né? Ficam aí com esse negócio, vamos, né, tentar calar um, calar o outro, né? Olha, irmãos, esse negócio, eu sei que hoje em dia está todo mundo com medo, né? Medo disso, de falar isso, de falar aquilo. Todo mundo aqui no Brasil está com medo de muita coisa. Mas, peraí, a gente ficar com medo de um pastor que é um líder espiritual dentro de uma igreja que se... Você ficou sem som, Rose? Então, assim, eu vejo que é complicado um negócio desse, né? Então, assim, eles mesmos, eu acho que eles mesmos estão se afundando, né? Eu sempre falo assim, o Gedeuti, ele fundou a Maranata e agora ele está afundando a seita Maranata, quimerista, né, Djalma? Seita quimerista. Se eles ensinam em relação ao quimerismo, que o Espírito Santo faz um quimerismo no ser humano, né? Procure e pesquise o que é uma quimera, que os irmãos vão entender, né? Para quem está assistindo o vídeo depois aí. É tenso. Ensinar isso é complicado. Eu acho dificilmente isso não tem nada a ver com o evangelho. Inclusive, Djalma, falando aí, pegando um gancho, né? Já estão quase 1 hora de vídeo. Mas você vai falar agora. Tá? Falando do que... Rapaz, ainda bem que eles começaram com as doutrinas, nem terminaram, né? Falando da quimera. Eles queriam imprimir, pastor Solo, na mente das pessoas, que dentro da veia deles corre o sangue de Jesus. Só nos Maranata. Ninguém mais tem. Olha o grau de loucura. Nossa. Aí eles pegaram Amadeu, que é médico, para explicar um trem que ele também não sabe. Mas o Amadeu que deve ter entendeu? Talvez ele deve ter tido essa ideia do quimerismo. Você pode falar que tem um vídeo do Amadeu falando que ele não sabe como é que é, não. Mas eles falaram que deu certo.
Entendeu? Então, a grau de loucura desse povo. Eu chamo isso de teologia do boteco. Você pode ver lá no Facebook que eu estou colocando lá. Teologia de boteco. O cara entra, toma 2, 3, começa a falar um monte de besteira. Dependendo do tanto que toma, começa a ver sombra, começa a ver vulto, e aí começa a ver anjo, querubim com 2 asas, e não sei o que lá, e Jesus goleiro, e por aí vai. Depois de alguns, entendeu? Então é teologia. Cajado falante. Entendeu? É a igreja então, do cajado falante agora. O cajado falante é terrível, gente. Terrível. Você vê que é uma insanidade. Aí você tira uma foto do indivíduo que fez isso, de cara, você vê que o olho dele tá dando estrabismo, vai tanto tomar tarja preta. Entendeu? Mas o doutor Djalma falta falar. Nós já estamos com 57 minutos. Não, é que assim, eu vejo muito as questões da seita, algumas pessoas, igual a gente lançou aí o assunto sobre o advogado, né, doutor Isaías, né, não tenho nada a declarar em relação à profissão dele, é um profissional, segundo me consta aí, idôneo, né, mas o que eu tenho a observar é em relação à pregação dele, né, eu acho que quando a gente apregoa, né, uma determinada doutrina, né, um determinado ensino, e ele, estando membro de uma instituição religiosa que prega o voluntariado, que as pessoas se voluntariem gratuitamente para, né, trabalhar para a instituição a título de, entre aspas, trabalhar para Deus, né, a pessoa que está em posição de liderança, ela deve, né, ser o exemplo. Então, assim, será que ele está recebendo pelos processos? E se está, por quê? Porque ele está na instituição que prega voluntariado, ou será que ele está sendo voluntário nesses processos? Essa é uma grande pergunta. Por que se faz uma coisa, ou se faria, eu não sei se ele recebe ou não, não tenho essa noção, né? Não estou sabendo. Mas se recebe, então eu entendo que são 2 pesos, 2 medidas, e também se encaixa no que Jesus falou sobre os fariseus, né? Fazei o que eles falam, mas não fazei o que eles fazem, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter maturidade, né? E entender que todo local, né, toda fala, todo indivíduo que prega para você não usar sua inteligência, porque, né, usando a palavra inteligência como sinônimo de razão, que você tem que estar em uma revelação, ou seja, você tem que deixar a sua mente, que é algo que Deus já te deu, é um dom natural de Deus, que vem lá do Gênesis, né, quando Deus assopra o seu espírito, né, assopra no homem, o Gênesis fala que se tornou alma vivente, ou seja, parte do Espírito de Deus passou para o homem, então todas as capacidades de Deus ali, capacidade de entendimento, de julgamento, de fala, eu dou aquele estudo sobre línguas estranhas, né? O que são as línguas estranhas? E a gente já vê Deus trabalhando na fala, né? Algo organizado, algo, uma construção inteligente, né? Não é nada muito a esmo, aéreo. Deus já começa dizendo algo de forma ordenada, categórica, cada som é uma determinada ordem, né? Um determinado comando. Então, assim, quando você vê instituições ou pessoas que tentam convencer os indivíduos a não usarem essa capacidade que Deus já nos deu, que ele já falou que ele não vai retirar, e o próprio Evangelho ele confirma isso em 6 ou 8 pontos, onde ele fala que nós devemos ser sóbrios e nos mantermos sóbrios, a palavra ali sóbrio é no sentido de não estar inebriado, ou seja, que a nossa mente não seja sequestrada, né? O Evangelho avisa muito isso, então ele fala muito disso. Então, essa instituição, nós temos que tomar cuidado com ela. Eu falo para os irmãos que estão vendo o canal aí, que os irmãos parem, pensem, né, que os irmãos entendam esses modos operantes, né? A pessoa prega uma coisa, será que ela está fazendo também aquela mesma coisa que ela está pregando, muito embora não esteja pregando literalmente, uma pregação literal ali num púlpito, mas a instituição, né, a política da instituição é essa, ele está também fazendo da mesma forma, como aquele irmãozinho ali que ele é jardineiro, ele doa o tempo da jardinagem dele, que ele... Num grupo de estudo lá, em Domingos Martins, lá, que se voluntariou para servir mesa gratuitamente, né? Falando em servir mesa, eu assisti essa semana uma pregação dele sobre o diaconato. Eu nunca vi tanta
loucura falada na minha vida. Gente, ai, A pregação antiga, mas do nada apareceu para mim, eu falei, bom sobre vou ver aqui que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam. O diaconato é uma coisa diferente do que se prega. Então, assim, esse é meu questionamento, né? Eu não estou afirmando, mas eu estou questionando, eu estou indagando sobre essas questões espirituais, né? Que os irmãos precisam ser maduros, como o apóstolo Paulo falou, vocês têm que ser maduros, né? No entendimento, né? E não sermos crianças e entender as coisas como tem que ser entendido. Esse é o meu grande questionamento aí. Inclusive, Djalma, se você observar logo, ó, o versículo abaixo do que você citou, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Agora veja só o verso 4, que está logo aqui, ó. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eu me lembrei, inclusive, Djalma, quando você falou, que Gideon fica dizendo porque a mulher é uma vergonha ela sair para fazer feira, mas ele não faz feira. Que o homem não pode lavar o carro, mas ele não tem carro para lavar, né? Ele tem gente para fazer. Então ele fica cobrando das pessoas aquilo que eles não fazem. Você já viu lá Amadeu fazer limpeza na igreja, capinando Manaim? Já viu Gedeuti? Então, quer dizer, eles ficam dizendo que é uma bênção. Olha, é uma bênção você fazer, mas eles não fazem. Eu acho isso uma hipocrisia. Também eu não vejo a liderança envolvida no trabalho. E a gente, como o senhor já até falou uma vez no vídeo antigo, e eu comungava muito dessa ideia do senhor, às vezes a minha esposa falava, eu quero ver alguém que pensa como você. Eu falei, quando eu vi o canal do senhor, eu falei, graças a Deus encontrei alguém que pensa como eu, pelo menos parecido. Não existe líder nos cristãos. Entre os cristãos não tem liderança, não tem aquele que manda. Eu mando e você obedece. Né? Muito pelo contrário, Jesus falou que a pessoa que seria o maior é aquele que vai servir, ou seja, a todos, é aquele que vai estar embaixo dos pés de todos, inclusive, é aquele que vai ser o menorzinho, aquele que, né, se coloca ali, né, à disposição dos outros. Então, eu não vejo não isso. Não existe uma hierarquia, né? Não existe. O evangelho ele é um retângulo, né? Todo mundo indo no retângulo, ele não é uma pirâmide, né? E nós temos aqui. E ali é muito claro, obedece, por exemplo, às questões, toda uma tradição de igreja que já vem lá do século IV, né? Terceiro, século IV, século V, que se iniciou essa tradição de hierárquica, isso continuou, e na reforma isso se manteve, e quando se criou as instituições pentecostais, neopentecostais, isso se avolumou muito mais, né? Isso fica... As tradicionais têm uma hierarquia ainda bastante hierarquizada, mas uma hierarquia mais branda. Você ainda consegue dialogar, você ainda consegue refutar. Por exemplo, eu não tem como eu acabo me reunindo numa instituição, porque eu não tenho como receber pessoas aqui em casa. Eu já recebi muito, aqui em casa já era uma igreja, né? Recebia a igreja, né? Aliás, em casa não era igreja, aqui em casa a gente já recebeu muito a Igreja de Cristo, pessoas de várias denominações, a gente fazia reuniões aqui, mas chega um momento que não dá, né? Então, a gente acaba se reunindo numa instituição e a gente está lá quietinho, ouvindo as palavras lá. Mas, assim, a tradicional você ainda consegue conversar com os irmãos e ter um entendimento diferente, refutar algumas coisas que a gente vê de errado, né? Lógico, com todo respeito, né, com toda deferência às pessoas que estão ali dentro, a figura de quem coordena a instituição, eu tenho muito respeito em relação a isso, não causa problema algum, né? E nas neopentecostais, não, a gente vê uma ordem hierárquica muito incisiva, como no militarismo. Eu posso falar de cadeira, porque eu sou militar também, já há mais de 28 anos, né? Então eu vejo essa hierarquização muito clara, e o Evangelho de Cristo é ululantemente contra isso. Todos são iguais, todos têm o mesmo peso, porém são funções diferentes, e a própria igreja, ou seja, as pessoas que fazem parte da igreja, reconhece essa capacidade diferenciada em cada pessoa. Vide a figura do bispo e a figura do diácono, que são duas pessoas que hoje se fala que é de um jeito, mas no Novo Testamento, se você ler com muito cuidado, são duas pessoas completamente diferentes do que são levadas hoje.
Haja visto que aquela declaração onde está escrito nós não serviremos às mesas, né, onde os apóstolos falavam, as pessoas acham que aquilo eram mesas de verdade, não eram, no meu entender, aquilo não são mesas de verdade, e o texto que vem acima, o texto que vem abaixo, a gente pode entender que não era. Se a gente ler com cuidado, a gente vai ver, quando a gente lê Coríntios, a distribuição da igreja, onde que a igreja se reunia, como é que era a igreja se reunia, como é que era a disposição da igreja naquela época, a gente vê que aquilo foi uma expressão coloquial, como que a gente usa hoje, né? Eu vou botar comida na minha mesa, né? Então isso não é literal, eu boto, mas isso é uma outra coisa. Então eu vejo se muito servir isso a mesa, dentro... você, né, Djalma, se você servir a mesa, fosse literal, então todas as mulheres na Maranata, as copeiras lá, tinha que ser levantada para Todas são diaconisas, todas são copeiras diaconisas. lá. Todas, exatamente. Então, assim, isso eu não vejo isso e principalmente nas seitas, como a seita quimerista, ela tem uma alta hierarquização. Então, assim, isso não faz parte do cristianismo. Isso não tem relação com o cristianismo. Isso tem relação com qualquer outra coisa, menos com o cristianismo. Então, eu vejo muito isso, entendeu? Eu acho que os irmãos, como eu já falei, os irmãos precisam... quem estiver ouvindo aqui, né, antes de rogar praga, né, contra o pastor Solo, contra Joaquim, contra irmãos ali, contra mim, esse cara tá um doido, falando... Para, irmãos, leiam a Bíblia, não caiam nessa de, você tem que ficar na revelação, não. Encarem o Novo Testamento como se o próprio apóstolo Paulo, ali, quando ele escreveu Coríntios, Atos, ali, como se o próprio evangelista Lucas estivesse sentado do lado de vocês aqui no sofá e estivesse falando para vocês aquelas palavras ali. É isso que a gente tem que entender do Novo Testamento inicialmente. A gente tem que sempre levar em consideração o que Lucas está falando para a gente, porque ele é como se estivesse presente aqui hoje, Paulo estivesse presente aqui hoje, falando para mim. Como que eu vou renegar isso? Então, isso é uma base única na nossa vida. Parem para pensar. As denominações que pegam os irmãos e tentam retirar a inteligência dos irmãos, falar contra a sanidade mental, contra não usem a razão, então não usem a sua inteligência, vocês não têm capacidade alguma para ler esse texto e entender o que está escrito aí. Não façam isso, vocês vão ter uma nova revelação, uma revelação. E a pergunta final também em relação a essa minha fala aqui, né, em relação àquela questão do falar e não fazer, foi uma, e a questão da usar a inteligência é outra. Então, em relação a essa questão de usar a inteligência, eu faço uma seguinte indagação aqui. Se a gente não pode interpretar o texto bíblico, né, porque isso é estar na letra, então eu não posso ler literalmente o que está escrito ali e interpretar literalmente, porque então eu estou na letra e não estou na revelação. Esse é o argumento da seita quimerista. Por que então, segundo Coríntios 3,6, eles interpretam literalmente? Essa é a minha grande pergunta. Ali, eles estão interpretando literalmente. É a única coisa que eles interpretam literalmente. A letra mata, o espírito vivifica. Não. Se a letra mata, então, se não posso interpretar o que está na letra, ao interpretar que a letra mata, na realidade, a letra não mata, porque eu não posso interpretar literalmente ali, porque se eu interpretar literalmente, eu estarei na letra também. Né? Então, essa é a minha pergunta. Por que ele se interpreta literalmente? Então, cuidado, irmãos. Cuidado, porque os irmãos podem estar pegando um ônibus achando que ele vai parar lá em Gramado, né? Na realidade, o ponto final, quando os irmãos acordarem, vai ser uma favela no meio do Rio de Janeiro, né? Não com deméritos aos irmãos que moram lá, mas no sentido da violência que a gente vê que ocorre naquele estado ali, que é uma violência que a gente vê um pouco maior, né? Os irmãos vão acabar entrando num covil de bandidos, o mundo vai parar num covil de pessoas ali. Então, assim, cuidado, que os irmãos podem estar achando que vai para Gramado e o ônibus vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para outro lugar, mas Gramado não vai. Então, é isso que eu acho, assim, essa é a minha opinião, né? Opinião em relação ao evangelho e a modus operandi aí E é igualzinho, tá? Por um grande acaso que eu lembrei, eu estava vendo hoje um vídeo do Palácio Cristão, né? Palhaço Cristão, eu também acompanho. Hoje ele lançou um vídeo que fala sobre esse assunto, que a própria Igreja Universal está dando strike nos vídeos dele, está com medo também de cair o canal dele. Então, é o mesmo modus operandi, é o mesmo modus operandi. Palhaço Cristão, Josafá Agra, lá com a CCB também. Josafá ligou para o Solo outro dia.
Sim, Falando sobre acompanho processo bastante. também, que ele está sofrendo Sim, alguns processos, né, só? né? Exatamente. Josafá também. Tem um canal agora que eu estou acompanhando que é muito interessante, que é o do Rodrigo Custódio, Para Que Possamos. Desculpa, não sei se eu posso falar aqui, Pode, é claro. sobre a questão do Adventismo. É um canal Tem o Osmanito muito Torres, bom. dos TJ também. Os Manito dos TJs também é um excelente canal. E a gente vê assim, eu não sei se o pessoal do PP agora, do Para Que Possamos, vai estar sofrendo isso, que ele não falou nada, mas eu acho que daqui a pouco vai começar também, porque ele tem argumentos muito bons. Ele também trabalha com a verdade. Tem Então, o Tiago Alicerce, que é Tiago LCS também. da Bola de Neve, né? Bola de Aham, Neve? aham. Não, ele não sei se ele não é da Bola de Neve. Ele fala Eu contra o sou. neopentecostalismo, o Tiago Alicerce, o pastor. Ele fala muito, ele bate contra a doutrina neopentecostal. Ele é pentecostal, eu vejo que ele é Mas pentecostal, mas parece ele que ele foi fala. da Bola de Neve, né? Se não me Eu não engano. sei se ele foi da Bola de Neve, realmente eu Parece. não sei. Mas É. Mas assim, ele fala sobre é, é, o. aí- aí- as pessoas falam assim, mas por que vocês só falam, só criticam a Maranata? Uai, porque a gente tem essa capacidade, essa autoridade, né, essa capacidade, e a gente pertenceu à Maranata. Agora, o palhaço cristão critica, ele combate as doutrinas da Universal, porque ele foi pastor da Universal. Muitos anos pastor da Universal. Esse se não me engano, parece que é da Bola de Neve, o Tiago Alicerce, o da Osmanito TJ lá, Torres. Osmanito Torres, os ele era Manita. líder também lá, era, como é que fala? Ancião, não sei lá como é que é o nome lá. O Josafá da CCB, né? Então, cada um dentro daquilo que Daquilo que conhece, né? conhece, né? Como que eu vou criticar a CCB se eu nunca fui da CCB? Embora seja bem parecido com a Maranata. Porque, no fundo, todas elas são bem parecidas. Todas elas, né? Todas elas têm essa manipulação, são bem parecidas. As seitas são bem parecidas. É interessante que as pessoas... Muitos saem de uma seita e acabam entrando na outra. Teve um que saiu da Maranata e entrou no Tabernáculo da Fé, que já me contaram. Eu falo, gente, Tabernáculo da Fé? Como que pode um negócio desse? Teve um bem conhecido dentro da Maranata, esse Joaquim até conhece, ele é bem conhecido. Esqueci o nome dele, foi para o Adventismo. Ah, eu sei quem Tem é. um monte. Mas não vou falar o nome Fez dele, não. aquele louvor Como Nasce a Flor, Nasceu Jesus em Mim. Tem uns 40 anos de louvor. Ele fazia uns louvores bonitos na Maranata. Ele foi para o Adventismo, né, Sal? Mas depois ele saiu do Adventismo e foi para uma outra coisa aí também. Então, é de seita em seita. Sai de uma frigideira e pula na outra. Né? Porque a pessoa, ela sai e já quer pular na outra. Em vez de parar, a pensar, ler a Bíblia, vamos buscar aqui a interpretação. O que é no hebraico significa isso aqui? Até procura, tem tantos dicionários hoje em dia, tanto material hoje em dia que esclarece. Procurar saber um pouco da cultura de Israel, procurar entender o que é cultural, o que não é, o que é para nós como igreja, né? O que ficou lá no Antigo Testamento. Isso aqui ficou lá, isso aqui é para o judeu, isso aqui é para mim. Né? Então, essa coisa ao dízimo. O dízimo, será que é para os nossos dias? Então, são tantas indagações, em vez da pessoa primeiro tentar colocar a cabeça no lugar, né? Tentar descobrir as respostas de cada uma dessas indagações. Porque a Maranata, você vê que ela não tem resposta para nada. Resposta para nada. O negócio às vezes é revelação, e fica lá naquele negócio lá que Deus mostrou, Deus revelou, o Siri canta lá na praia, interpretação de línguas, né, Djalma? Ô, Drey! Línguas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo, não tem nada a ver com a ordem que Cristo deu para a igreja. São línguas que eu, no meu entender, acho que são línguas ou simplesmente da elucubração humana, do emocionalismo humano, ou é uma intervenção satânica mesmo, literal ali, que se domina o ser humano. Inclusive, me perguntaram no Facebook essa semana passada, né? Aliás, nessa semana, que tem um grupo aqui na Vitória, um grupo grande de compra e venda, chamado Carapina, alguma coisa de Carapina. E você sabe, fica no hospital lá, você sabe que ali é muita gente comentando. Uma senhora comentou lá que estava precisando de uma igreja para ser assistida
Aí entrou um Maranata lá e falou, tem um Maranata aqui em Carapina e tal, a igreja é boa. Eu não aguento não, pastor Saulo. Não aguentei não. Meu amigo, não chama a senhora para esse lugar, não, porque você não conhece esse lugar. Eu estou lá, eu me sinto bem. Você não se sente bem, que você não há Bíblia, você não tem como. Eu coloquei meu telefone, coloquei meu zap, falei, me chama que eu quero conversar com vocês. E eu falei para a senhora, citei ela, não vai para esse lugar. Os pastores não têm compromisso com Deus. Eles mal carregam a Bíblia, que abrir eles não abre. Eles estão debaixo de uma maldição. O apóstolo Paulo avisa lá em Gálatas 1:8, se um anjo do céu pregar um outro evangelho além do que está no céu, é maldição. E tem suicídio nesse lugar, tem depressão. E outras coisas que a gente nem pode falar, né, Joaquim, que está acontecendo. Né? Deixa para lá, né? Eu falei, você é de qual igreja? Eu estou inscrito na igreja de 1 Timóteo 3,15. É o baluarte da verdade. Eu te pergunto o seguinte, a sua igreja, qual a verdade que você sabe da sua igreja? Que os seus líderes foram presos, entendeu? Tem uma confusão, rapaz, uma confusão. Cada hora que mexe, agora mesmo, você viu? Magistrados aí que são da... Rapaz, aonde tem essa turma, tem treta, tem rolo, tem esquema. Nada tira da cabeça. Eu ouço cada coisa aqui que nós temos responsabilidade, senão nós fazíamos uma confusão aí, entendeu? Mas, pastor Saulo, presta atenção. Eu não sei se o senhor vai dividir esse vídeo em duas partes. Vou não. Não, então, eu vou fazer uma pergunta. Nós estamos com 1h17. A pergunta que eu faço para o senhor, e vou ler para o senhor um versículo bíblico aqui, 2 Coríntios 4, 11 e 12. 2 Coríntios 4, 11 e 12. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Essa determinação que o apóstolo Paulo tinha, que ele mostrou nesse texto, eu pergunto para o senhor, diante de tanta ataque, né, que a seita Maranata, a liderança tem feita injustamente conosco, com o senhor principalmente, com o canal, para tentar desanimar o senhor vai continuar? Ô, Joaquim, eu não desanimo, não. Isso para mim é acordo, não, Saulo? Não é não, Joaquim? É só um instrumento. Não vamos fazer acordo, não? Isso é só, como eu falei, isso é só um instrumento. A nossa motivação ela é outra, né? A nossa motivação é pela verdade, pela comunhão, por estar até em contato com os irmãos. Isso é muito bom, né? Você vê, hoje eu não consegui nem responder aos irmãos que me enviaram mensagens, né? O irmão Cláudio mandou mensagem, o pastor André Gustavo mandou mensagem, teve mais um irmão, Marcos, né? Mandou mensagem. Então, várias pessoas mandaram mensagem, não consegui nem responder. Então, isso é muito bom, não é? Então, quer dizer, não é o instrumento que vai mudar a sua forma de viver, a sua fé, aquilo que você acredita. O instrumento é um instrumento. Se esse instrumento não funcionar, a gente usa outro instrumento. Mas é isso que eu acho que a Maranata não entende, nem o doutor Isaías, é porque eles acham que, acabando com o canal, eles acabam com o trabalho, mas o trabalho está em nós, não está no instrumento, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai continuar, eu não desanimo de jeito nenhum, continuo, assim, eu até gostaria de diminuir, assim, o ritmo, né, porque a gente vai ficando velho, né, eu já tenho uma idade que já não tenho mais essa disposição toda, nem essa paciência. Mas, assim, com a maior tranquilidade, vou continuar fazendo o que tiver que fazer. Se não for no Maranata, vai ser no Manaim. Se não for no Manaim, vai ser nos Celeiros. Se não for, vai ser no Grupo Salvo pela Graça. Vai ser em qualquer outro lugar. E a gente vai continuar, né, assim, compartilhando com os irmãos. A ideia é essa, é compartilhar. É como o Djalma falou, ninguém é dono de verdade, até porque nós não temos condições de fazer uma afirmação e dizer que aquilo que nós acreditamos, aquilo que é o certo, o absoluto, de jeito nenhum, né? E a gente precisa, então, dos irmãos para poder dialogar,
né, conversar. O irmão Djalma, por exemplo, ele traz tantas coisas diferentes que a gente tem que parar para pensar, né? Tem que parar para pensar. Joaquim, sempre com a filosofia do bar aí, né, Joaquim? Teologia do boteco. A teologia do boteco. Teologia do boteco. Essa, ó, os irmãos, vou avisar para os irmãos que estão assistindo isso aí, tá? Esse canal. Inclusive, irmãos do Maranata. Se você está assistindo divertindo a escola dominical e as visões de Marcelo Ferreira, é teologia do boteco. Você só escuta isso em boteco. Pois é. Então, olha só, para agradecer, né, os irmãos, todo o apoio, lembrando aqui que a gente reconhece, a gratidão é uma coisa importantíssima na nossa vida. Por exemplo, quando comecei o canal lá, o Maranata em questão, que ele era meu, ele só saiu do lugar porque o Joaquim compartilhou, porque eu não tinha público nenhum. Eu não conhecia ninguém, não estava em contato com ninguém, e aí foi o Joaquim que começou compartilhando, e se não fosse, então, aquele grupo do Joaquim, o canal ele não teria saído do lugar, e o canal saiu do lugar por conta desse impulsionamento do Joaquim, e eu sou muito agradecido a isso, e sei que essas coisas acontecem porque a gente está ligado uns aos outros, né? Ninguém faz nada sozinho. É isso aí. E a palavra final aí, um agradecimento para finalizar, irmã Roseli. Eu estou ainda em crise de riso com a teologia do boteco. Não, Joaquim, eu falei assim, gente, então se a obra estiver no México, vai ser a teologia da tequila. Exatamente. A obra lá na França, a teologia do champanhe. E lá em Portugal, a teologia do vinho. Aqui no Brasil, é do boteco. É isso aí, Joaquim, gostei, viu? Muito bom. O Siri canta lá na praia, Joaquim. O Siri continua cantando lá na praia. Doutor Djalma. Gosto muito do irmão Joaquim, porque ele é um irmão que tem alta criatividade. Às vezes eu me espanto com a criatividade do irmão Joaquim, eu fico muito, muito feliz. Mas só queria agradecer aí que o pastor me chamou, o pastor Sólio, irmão Roseli, muito obrigado, agradecer ao irmão Joaquim aí, tá? E mais uma vez eu peço aos irmãos aí que estão me ouvindo aí, que ainda estão na seita quinherista, né? Que irmãos parem, pensem, usem a cabeça, irmãos. Todos os irmãos aí têm capacidade para ler o que está escrito no Novo Testamento, encarem como se o próprio apóstolo estivesse na frente de vocês, ali falando com vocês. Os irmãos rejeitariam uma fala de Paulo? Mas isso não é para hoje, isso é para todos os tempos. Jesus deixou muito claro, o evangelho é para até o final dos tempos. Então parem, como se os próprios apóstolos estivessem falando com vocês, pensem, analisem o que está escrito ali, todos os irmãos têm capacidade, aqueles que tenham não conseguem compreender uma versão ACF, uma ARC, pega até a nova versão na linguagem de hoje também, boa, dá para ler bem ali, os irmãos vão compreender. E parem, sejam maduros, irmãos, é o que o apóstolo Paulo nos conclamou, né? Para sermos maduros e lermos o que Cristo deixou para a gente. Tá? Agradeço aí, pastor Sólio, irmão Joaquim, irmão Roseli, muito obrigado por ter me convidado. Nós que agradecemos. Tá? Agradecemos os irmãos aí do canal Pastor Solo Pereira, né? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém. Amém. Tchau, tchau. Até mais. Foi um prazer, irmãos.